Legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da ServiceNow. Meu nome é Victor, eu sou executivo de vendas, responsável pelo portfólio de ITX da ServiceNow Brasil. Comigo está o João Sais, ele é consultor de soluções sênior aqui da ServiceNow, especialista também no portfólio de ITBM, tá? É o assunto que a gente vai conversar agora com vocês, tá? Nesse tópico, né, nesse webinar, a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais numa mesma plataforma, né? Como que a gente consegue endereçar, como que a gente consegue ajudar vocês a gerenciar ambas as situações, né, ambas as metodologias dentro de uma única plataforma, tá? Esse é um modelo de webinar, pessoal, então, só para explicar um pouco na prática aí, né, existem duas funcionalidades do Zoom. Uma delas é o chat, então eu já estou vendo bastante gente falando bom dia aqui no chat, mas se tiver dúvida, tiver pergunta para a gente responder, né, ao vivo, a gente pode responder ao vivo as perguntas, tem um botãozinho que chama-se Q&A, né, Q-I-A. Nele a gente consegue medir, né, quantas pessoas estão perguntando, se a gente conseguiu responder a todas as perguntas, a gente pode responder por escrito ou por voz, tá? Então fiquem à vontade em nos perguntar, tá? A gente está aqui para responder as dúvidas também, tá bom? Então, bom, como é que a gente consegue, então, ajudar, né, empresas que estão que têm essas duas características, né, dentro das operações aí, né? Então, primeiro de tudo, eu vou usar o que significa a palavra híbrido, né? Como que a gente tem endereçado, né, essa situação? Imagina que híbrido, né, quando a gente está falando, por exemplo, de carro, é o exemplo mais próximo aí da nossa realidade, do nosso dia a dia pessoal, né? Um carro híbrido é uma mistura das duas coisas, é uma mistura de motor a combustão e mistura de motor elétrico, né? Por que isso? Porque existem benefícios, né? Existem prós, né, de utilizar um motor a combustão, existem vários outros benefícios de utilizar um motor elétrico. Então, a indústria, né, automobilística juntou essas duas coisas e construiu, né, e montou um carro híbrido. A mesma coisa, né? A palavra híbrida vem sido falada ainda, né, infelizmente, né, muito no nosso dia a dia frequente aí nos últimos um ano e pouco, por conta da pandemia, né? Então, antes da pandemia, né, 100% do trabalho era presencial, de repente a gente começou a trabalhar 100% remoto e hoje, né, a maior parte das empresas discute, né, como é que será, né, o futuro, né? Não vai ser 100% presencial, não vai ser 100% remoto, vai ser híbrido, né? A gente vai ter as duas coisas convivendo simultaneamente. Para quê? Para justamente utilizar o melhor dos mundos ali para do trabalho remoto, que é estar perto da família, que tá, né, ter mais conforto, etc., mas não perder o contato interpessoal, né, do dia a dia corporativo, que é o que a gente, né, sente bastante falta quando não se trabalha, né, presencial, né? Então, é a junção de dois opostos, né, da melhor maneira possível. E aí, como que funciona isso para projetos, né? Projetos também, né? Projetos de metodologia tradicional, existem vários benefícios, e metodologia ágil também existem vários outros benefícios, né? Análogo ao outro. Então, tradicional, por exemplo, quando exige muita estrutura, quando exige muito controle financeiro, quando a gente tem que ter um controle, uma governança muito grande, né, no projeto como um todo, e na metodologia ágil, quando eu quero fazer entregas rápidas, quando eu quero, né, focar em produto, quando eu quero fazer mensurar o resultado que cada entrega das sprints, né, vão trazer para o meu negócio. Então, poxa, como é que eu posso ter numa mesma empresa, né, eu tenho várias áreas, várias indústrias diferentes, como eu posso ter na mesma empresa, né, acompanhar essas duas metodologias distintas, né? Então, tipicamente, qual que é o nosso, né, aonde a gente quer chegar, né? Misturar a velocidade que a metodologia ágil nos oferece com a estruturação, a governança, o controle de uma metodologia cascata, né, metodologia tradicional, né? Assim, os dois juntos traria muito valor para a entrega dos nossos negócios, né, e continuidade e valores mensuráveis, né? E aí eu comecei a dar uma lida em todos os fóruns, sites e estudos ali de McKinsey, por exemplo, o Project Management Report, e a gente vê que existem indicadores que fortalecem muito, né, esse direcionamento da maior parte das companhias, né?
70% dos executivos, por exemplo, vão acelerar o ritmo de transformação digital. Como que a gente vai conseguir transformar, né, transformação digital seguindo uma metodologia tradicional, por exemplo, né, e não ir, por exemplo, quando a gente está falando de entregas de microserviço, entregas de nuvem, né, entregas de desenvolvimento ágil, CI/CD, etc., usando metodologia tradicional, né? A gente não vai conseguir fazer 100%, né, o uso da metodologia tradicional somente, né? 50% das melhorias de desempenho operacional de organizações alavancam a agilidade da companhia. Se eu estou falando de agilidade, né, eu vou ter que falar sobre entregas pequenas, de valor rápido, com consistência, né, com operação e desenvolvimento em cima disso, né? Então, 50% das companhias vão começar a ter essa realidade. E 60% dos gerentes estão utilizando os métodos híbridos ao invés de métodos ou ágeis ou tradicionais, né? E por mais que não exista uma solução, né, nessas companhias que gerencia projetos híbridos, é manual, né? A coisa já está acontecendo, né? Os gerentes já estão utilizando esse tipo de abordagem, né? Não um ou outro, né? Os dois. Então, vendo essa situação, né? Como é que a ServiceNow passa, né, a ajudar as companhias, né? Existem situações dentro das companhias que a gente tem projetos tradicionais e projetos ágeis acontecendo simultaneamente em paralelo. Mas existem projetos também, que nem o relatório ali do Project Management Report, né? Existem projetos que têm uma situação onde eu controlo, né, o projeto fim a fim usando um cronograma, mas dentro desses cronogramas, dentro dessas atividades ou dos chapters, né, dentro do cronograma, eu tenho que ter outro projeto ágil dentro desse mesmo cronograma, né? E manualmente, né, as empresas estão saindo do outro lado, mas a ServiceNow, por conta de ter, né, tanto a parte de metodologia de projetos tradicionais quanto metodologia de projetos ágeis, a gente consegue dentro de uma única interface entregar tarefas, WS, etc., e dentro desse mesmo projeto ter histórias, épicos e tudo mais, né? Então, imagina que nesse gráfico, né, eu tenho tempo de entrega, né, entrega de algumas atividades, eu realmente vou ter uma certa lentidão na entrega pela natureza da própria entrega, né, então eu tenho compra de equipamento, eu tenho compra de imobiliário, eu tenho uma série de contratações financeiras para serem realizadas que demandam certo tempo, né, mas, por outro lado, eu posso ter, dentro desse mesmo projeto, eu posso ter um time de desenvolvimento ágil trabalhando numa das entregas, né, após, né, a finalização daquelas etapas mais burocráticas no início do projeto, eu posso ter várias outras entregas que são ágeis, que são de desenvolvimento ágil, né? Então, criou-se nessa metodologia de projeto híbrido, né? Então, basicamente, né, aqui eu já estou dando um exemplo, né? Imagina que nesse projeto híbrido eu uso a metodologia tradicional para acompanhamento macro do projeto, financeiro, governança, aquelas etapas iniciais de compra, aquisição e tudo mais, e usar uma metodologia ágil para o planejamento da atividade em si, né, do desenvolvimento ágil, da execução do trabalho e da entrega. E obviamente, né, essa gestão de projeto híbrido é extremamente adaptável, né, a gente pode mudar né, essas etapas, né, a estruturação do projeto, baseado no próprio projeto, baseado na indústria, na pessoa, na área, na equipe, na BU, ou seja, independente de qual é a segregação, eu consigo fazer essa distinção dentro do ITBM, tá? Então, basicamente, né, a ServiceNow se propõe, né, existem, até a gente vai mostrar isso na demonstração, a gente se propõe a gerenciar o projeto classificado como projeto híbrido, né, que é a composição dos dois mundos, né, a junção do melhor dos dois mundos. A gente permite a gestão de projetos tradicionais, cascata, com aquelas etapas iniciais, estruturação, financeiro, né, controle, a governança como um todo, e dentro desse projeto cascata eu tenho atividades, histórias, épicos, ágeis, que facilitam ali a gestão de desenvolvimento ágil do dia a dia, tá? E aí, como que a gente faz isso, né, eu vou chamar aqui o João, que vai explicar um pouquinho como que funciona isso dentro do ITBM da ServiceNow. João, contigo. Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Bom dia, pessoal. Sou o João Sais, né? Como acho que o Vitor já me apresentou, trabalho na área de Solution Consultant aqui da ServiceNow, quase 6 anos. E eu vou mostrar para vocês quais as capabilities, né? Quais as funcionalidades que nós temos aqui na suite de ITBM que ajuda a gente a trabalhar nesse modelo aí híbrido que o Vitor comentou
nesses slides iniciais, né? Então, primeira coisa, quando a gente fala de ServiceNow, a gente tem alguns módulos, algumas suítes. O que eu vou mostrar é uma suíte chamada ITBM, uma suíte de negócio dentro da plataforma. E nessa suíte, eu tenho aqui algumas funcionalidades que me ajudam a fazer essa governança, ou essa gestão desse trabalho híbrido. Então, eu começo a definir dentro da plataforma estratégias, objetivos, né? Ligados a esses objetivos, eu tenho como definir o que a gente chama de fundos de investimento, né? Então, eu tenho o Investment Funding, onde eu acabo definindo minhas bolsas de dinheiro ligado à estratégia, ligado a portfólio. E quando eu defino esse orçamento, ou anual ou plurianual, eu tenho a possibilidade de ter uma entrada, ou mais de uma entrada, através de ideias, através de demandas, que a gente entra aí num conceito aí de gestão de inovação, gestão de iniciativas. Depois que eu tenho essas iniciativas, essa unificação desse backlog na plataforma, eu tenho todo um planejamento que eu consigo fazer, um planejamento aqui de uma forma bem abrangente. Eu não preciso ter um planejamento só do tradicional ou um planejamento só do ágil, né? Quando a gente fala aqui de roadmap planning, que eu vou mostrar na própria plataforma, eu tenho um único lugar onde eu consigo ter aí todo o meu plano de iniciativa estratégica, tanto para que a gente consiga acompanhar e definir o que é mais prioritário nesse plano de roadmap. E também, quando eu estou trabalhando ali num mundo escalado, usando um framework safe, eu consigo, através de múltiplos times ágeis e dentro de um programa de incremento, definir também esse plano usando uma metodologia chamada safe, um framework safe dentro da plataforma. Passando para a execução, depois que eu defino esse plano, eu tenho essas três possibilidades que o Vitor comentou: projetos tradicionais 100% ágil e híbrido, né? Isso, uma coisa importante, algumas empresas já têm definido, por exemplo, ferramentas como Gira, ferramentas como Azure. Eu tenho integrações nativas com a plataforma, então, assim, a gente sempre gosta de dizer isso sempre. Se hoje está bem estabelecido uma ferramenta como um Gira, uma ferramenta como um Azure, não tem problema nenhum a gente ter essa integração. O importante é que você consiga ter a governança, consiga fazer apuração de custo, apuração de quanto da estratégia você está atingindo, conseguir mensurar resultados. Então, a gente traz isso dentro da plataforma como aplicações para vocês poderem utilizar, mas também a gente tem as possibilidades de integrações. E fechando aqui esse ciclo, a gente tem a parte de tracking, que a gente entra aí com a Investment Portal, que é um portal extremamente flexível, que eu consigo acompanhar status, consigo acompanhar consumo de realização de projeto, de portfólio, e também visões analíticas, que são relatórios específicos que eu tenho na plataforma para até analisar uma tendência, por exemplo, qual a tendência daquele de atraso de projeto, qual a tendência, no caso, se eu estou trabalhando dentro ou fora do esperado. Tá? Então, esse é um ciclo que a gente tem dentro da suíte, e eu vou passar por algumas dessas funcionalidades e vou entrar na própria plataforma para demonstrar algumas dessas funcionalidades. Em função do tempo, eu não vou ser muito detalhista, tá? Mas aí a gente, talvez em outras sessões que a gente possa fazer, eu consigo ir mais profundo em todos esses temas. Primeiro tema, a parte de funding, investment funding, né, que é a parte de alocação. Então, vocês já visualizam aqui uma tela que eu consigo definir um orçamento macro. Desse orçamento macro, eu consigo fazer as minhas quebras. Essas quebras, eu não necessariamente eu preciso fazer só para o mundo tradicional. Isso que é o interessante da plataforma. Eu consigo ter quebras por épicos, por portfólio, por features, se eu estou trabalhando com safe. Então, ela é extremamente flexível. E uma vez que eu defino esse orçamento, ou esse fundo de investimento, quando eu estou trabalhando dentro de um projeto, eu tenho a possibilidade de solicitar mais orçamento. Vamos supor que eu consumi aquele orçamento, aí a gente chama um pouquinho de revisões, né? Onde eu tenho solicitações. E também faço o acompanhamento, quer dizer, o consumo daquele orçamento ou daquele fundo de investimento que eu defini na plataforma. Então, essa é a primeira capacidade da plataforma. Quando a gente fala de intake, a parte de entrada, uma vez que eu vou mostrar portais de ideia, portais de demanda, essas demandas, essas ideias passam por uma priorização.
essa daqui é uma das visões que eu consigo ter de um gráfico situacional que me ajuda a ter mais informações para uma tomada de decisão. Então, será que eu devo aprovar as que me trazem maior retorno? Será que eu tenho algumas que são regulatórias? Então, esse gráfico me dá uma ideia aí de priorização por risco, por TCO, por benefício. Isso é extremamente ajustado. E também eu consigo ter essa visão consolidada de iniciativas, não importa qual tipo de execução que eu vou ter na plataforma, eu consigo consolidar isso em uma visão para tomada de decisão. Essa é uma funcionalidade, Roadmap Planning, ela é um pouco nova, vamos dizer assim, estamos falando aí de 2 versões, acho que tem 2 versões que ela já foi lançada, e ela vem sofrendo uma série de evoluções. O que eu vou mostrar para vocês já é a evolução da Roma, que saiu agora, bem nova essa versão. O nome Roma é o nome da versão que a gente dá, nome de cidades, é o nome da versão ServiceNow, a última versão ServiceNow que a gente lançou, chama Roma. A gente lançou melhorias para essa funcionalidade. Então, o que é essa funcionalidade? Eu, como uma área de governança, uma área de PMO, eu consigo montar o meu planejamento de iniciativas em função de carteiras de portfólio, em função de categorias de investimento. Aqui eu consigo, vou mostrar para vocês, quebrar essas visões ou definir as quebras dessas visões e também acompanhar a evolução. Então, definir as minhas iniciativas para o ano de 2021. O quanto eu já entreguei, qual o percentual que eu já atingi daquela definição, daquele planejamento. Então, isso também ele é bem bacana e cada vez mais eu tenho facilidade tanto de replanejar ou também aumentar ou reduzir algum prazo de alguma iniciativa diretamente dessa funcionalidade. Tá? Bom, vou sair um pouquinho do PPT, eu vou mostrar um pouco para vocês na própria instância. Né? Bom, eu estou logado, essa aqui é uma instância ServiceNow, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer o que é ServiceNow, uma instância onde eu tenho aqui no lado esquerdo aqui algumas funcionalidades, eu separei algumas funcionalidades para demonstração, estou logado aqui com um super usuário, né, um usuário para facilitar um pouco na demonstração, ele tem acesso a várias aplicações, a um conteúdo aqui completo da plataforma, e eu vou começar mostrando um pouco de visões que a gente pode ter. Né? Então, quando eu entro na plataforma, eu como um executivo, eu como um C-Level, eu consigo aqui acompanhar quanto que eu estou, um exemplo aqui, obviamente que a gente tem outros exemplos, quanto que eu estou gastando para manter, para inovar, né? Onde que o meu dinheiro está indo, né? Eu estou gastando muito para manter, estou gastando pouco para investir, eu preciso investir mais, eu preciso reduzir meu custo de Keep Lights On. Então, visões, por exemplo, de dinheiro, quanto eu estou gastando e onde eu estou gastando. Uma que eu gosto muito é essa visão que a plataforma me proporciona de consolidar, né? Então, a visão de investimento, eu vejo aqui no lado esquerdo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu estou ficando mais velho, eu consigo mais dificuldade de enxergar aqui. Bom, eu vejo aqui no lado esquerdo aqui algumas estratégias que eu tenho, né, definido na plataforma. Então, por exemplo, Growth the Business, aqui em cima eu vejo minhas carteiras de investimento. Quando eu vou entender, por exemplo, desses 2 milhões da carteira de transformação, onde é que eu estou gastando esse dinheiro? Na hora que eu entro nesses 2 milhões, interessante que na plataforma eu já consigo, se eu for um pouquinho para a direita, visualizar aqui diferentes tipos de projetos. Então, projetos ágeis, tradicionais, híbridos. Então, não me importa como eu estou executando. A plataforma, ela consolida essa informação e vai dar uma visão, por exemplo, de consumo, né, de qual percentual de entrega que eu estou tendo nessas execuções, e eu também tenho uma visão financeira, né, quanto que eu estou gastando nessas entregas. Então, algo que em algumas soluções de mercado a gente tem um pouco de dificuldade para o mundo ágil, talvez no mundo tradicional eu tenho mais facilidade, mas quando eu trato na organização uma visão consolidada, é aqui que a gente enxerga ganhos relevantes com a plataforma ServiceNow. Eu consigo ter essa visão consolidada, não importa o tipo de execução. Né? Bom, mostrar um pouquinho da parte de fundo de investimento que estava na apresentação. Né? Quando a gente entra em definições aqui na parte de fundo de investimento, eu posso criar
investimentos do ano corrente, 2021, ou eu posso ter, por exemplo, uma visão plurianual, né, investimento de 2020, 2021, que eu tenho aqui na plataforma, né, 200 milhões, né, uma quebra aqui de CAPEX e OPEX, dentro desse meu orçamento, quanto que já está alocado, quanto que está disponível e quanto que está realizado. Na parte de baixo, eu vou ver quem são os donos, né? Quem são os donos de cada parte desse orçamento, para que essas pessoas possam aprovar, possam acompanhar. E quando eu entro numa visualização aqui de árvore, que é a definição que eu comentei com vocês, eu vejo que esses 200 milhões, uma parte dele eu tenho aqui em transformação. Quando eu entro em transformação, eu vou fazendo o drill down até entender quais projetos estão consumindo esses 20 milhões. Né? Então, é algo simples de acompanhar e fácil de criar essas hierarquias e essa distribuição. Tá? Outro ponto que a gente mostrou ali no PPT é a parte de intake. Né? Como que a gente entra com a informação, entra com ideia, entra com demanda? Esse aqui é um exemplo padrão da plataforma, né? De um portal de ideias, onde eu disponibilizo isso para os solicitantes, eles vão entrar com a sua ideia, eles vão aqui ter um critério aqui de votação, eu vou votar nessa ideia, achei essa ideia interessante, ou eu não vou votar nessa ideia, não achei essa ideia interessante. Então, eu tenho uma forma de gerar um score, uma pontuação para essas ideias, para que a gente tenha depois uma facilidade de aprovar. Posso submeter através de um formulário, ou também a gente pode usar um recurso da plataforma, que é um recurso de bot, né? Então, não necessariamente eu preciso ter aquele formulário enorme, cheio de questões. Eu posso trazer, por exemplo, perguntas e respostas. Eu coloco aqui, por exemplo, que eu quero registrar uma ideia. Ele vai entrar num tópico que a gente define, a gente parametriza isso na plataforma. E à medida que eu vou respondendo, então, qual o título da sua ideia? Então, nova ideia, eu sou super criativo. Ele vai perguntar qual a categoria, é um novo produto, é uma melhoria, fala que é uma melhoria, e vai dar aqui uma descrição qualquer aqui da ideia. E no final dessas perguntas e respostas, a plataforma ela registra, né, faz a criação de uma nova ideia, que vai seguir um workflow, que vai ter um workflow por trás de priorização, que essa ideia vai seguir o caminho dela até ela ser aprovada para a demanda, e isso eu vou definir a execução dentro da plataforma. Tá? Uma vez que essa ideia ela vira uma demanda dentro da plataforma, né, na própria demanda eu tenho algo mais estruturado, eu consigo definir alguns gates aqui, por exemplo, estimativa, aprovação, priorização. E, por exemplo, essa aqui é uma demanda que eu separei, uma demanda de cartão de crédito Visa BNDES. Né? Por que eu separei essa demanda? Para mostrar que, quando ela vira uma demanda, aqui eu já consigo trilhar o caminho, né? Quer dizer, essa demanda, eu começo a fazer uma estimativa, uma qualificação, eu vou tratar essa demanda como um projeto tradicional, um projeto híbrido, algo que eu vou colocar, por exemplo, num backlog como se fosse uma feature para um ágil escalado, ou uma história, um épico. Então, a plataforma ela permite caminhos distintos para a execução de uma demanda. E na própria demanda, eu também consigo agregar o que a gente chama de workflows, são fluxos de automação entre áreas, automação e aprovações que a gente pode ter. Isso aqui é uma imagem de um fluxo gráfico, mas a gente tem um fluxo também por triggers, né, por ações, que são os fluxos talvez mais utilizados nas últimas versões. O interessante aqui nessa demanda, eu tenho como construir um business case, construir defesas, né, para que quando eu chego em priorização, eu tenho, por exemplo, o ROI, tenho toda a parte de VPL, isso me ajuda muito numa decisão dessa demanda, tá? E até que ela chega no momento de priorização. Chegando no momento de priorização, o que eu tenho aqui que me diferencia? Eu tenho aquilo que eu mostrei ali no PPT. Então, a gente tem como criar conjuntos, né? Onde nesses conjuntos aqui, no caso, eu estou avaliando aqui riscos e valor. Eu tenho aqui um gráfico situacional, que nesse gráfico aqui, ele me mostra que essas aqui são as melhores, né? Eu tenho um alto valor e um baixo risco. Mas a gente entende que algumas organizações, como bancos, ou algumas instituições que têm alguma regulação, elas têm que executar demandas obrigatórias, né? Então, em uma reunião, eu posso pegar uma demanda
e reclassificá-la como prioritária, porque ela não tem um benefício, mas ela precisa ser feita. Então, essa flexibilidade de uma reunião, ter isso num painel, tomar uma decisão, aprovar isso e seguir para a execução dessa demanda. Então, muita agilidade, muita flexibilidade para a tomada de decisão. Né? Na parte de Roadmap Planning, que eu comentei com vocês, que é uma funcionalidade nova, ela já traz uma interface, que a gente vem mudando na plataforma, uma interface mais moderna aqui. Eu tenho duas opções aqui, né? Tenho essa aqui que foi lançado na Roma, que é a parte de hierarquia, onde eu consigo ter uma visão por enterprise ou por portfólio. Se eu seleciono aqui portfólio, ele já vai me trazer uma visão quebrada aqui por portfólio. Se eu seleciono aqui enterprise, ele me traz a visão enterprise. De iniciativas que eu tenho, né? Estou aqui em setembro, então são as iniciativas que eu tenho aqui planejadas. Se eu peço para a plataforma me mostrar um andamento delas, eu vejo, por exemplo, o Career, né? A gente está aqui em 45%, né? Já estão evoluindo bem, outras que a gente nem começou. Então, eu consigo ir acompanhando, consigo mudar essas quebras. Eu quero ver a cor por portfólio, eu quero ver, por exemplo, agrupado por prioridade, por estado. Então, eu consigo ter como se fosse um cubo, visões distintas para que me ajude aqui na hora de acompanhar ou definir esse plano de iniciativas. Quando eu vou para uma visão um pouco mais de trabalho mesmo, a visão de onde eu posso criar conjuntos distintos de roadmap, que tem um conjunto aqui 2021, eu tenho também essa flexibilidade, mas eu tenho a flexibilidade de alterar, de diminuir ou aumentar, por exemplo, eu posso ou antecipar ou atrasar um início de uma iniciativa, né? Eu consigo ter aqui, eu tenho uma legendinha que me mostra que são essas cores, né? No caso, ele está quebrado aqui por portfólio. Eu consigo também ter uma visão aqui, eu quero, além de estratégia, queria também ter uma visão quebrada aqui por exemplo, objetivos. Então, agora, o meu gráfico, eu consigo ter a ideia das iniciativas que eu tenho dentro de uma estratégia em função dos objetivos estabelecidos. O que eu estou vinculado a esse objetivo, a essa estratégia no meu planejamento? Isso aqui também, ele é colaborativo, né? Então, eu posso salvar e mandar isso para um grupo de pessoas, ou eu posso pedir opiniões numa reunião, num comitê, que eu estou definindo aqui visões. Tá? E a última parte aqui do planning, para eu voltar para eu entrar na execução, é que quando eu estou fazendo, por exemplo, um planejamento usando um framework safe, né? Eu consigo aqui na plataforma ter nível de time, nível de release e o nível de portfólio, né? E quando eu estou aqui na parte de release, eu estou fazendo toda a minha triagem de features aqui, eu vou trabalhar as features, eu vou priorizar essas features para que a gente tenha um backlog já com toda a qualificação necessária, né? Então, quando eu entro aqui numa feature específica, eu tenho um formulário com informações aqui para o WSJFS, que é uma priorização aqui do SAFe, para eu definir, por exemplo, qual que é o valor para o negócio, criticidade, risco e o tamanho. Isso vai me ajudar a ter uma ponderação aqui, no caso do SAFe. Uma vez feito isso, no meu backlog, eu estou tratando aqui um release, eu vejo que tenho duas PIs aqui, uma PI, quando aparece esse botãozinho que está em andamento, e uma PI futura. Aqui eu tenho o meu backlog, que eu consigo clicar e arrastando para que eu inclua features dentro dessa PI, e eu acho que esse quadro aqui é o quadro mais interessante, onde eu consigo ver times distintos, né? Então, tem empresas que chamam de vilas, tribos, comunidades, squads. Aqui em cima eu vejo aqui os meus sprints. Né? Então, uma visão por feature. Então, dentro de uma API, dentro de um release, eu tenho algumas features que eu defini. Cert by City, por exemplo. Né? Ela está aqui sendo tratada por diferentes times em diferentes sprints. Se eu quebro isso por histórias, para eu entender aqui o meu planejamento, eu consigo aqui dentro desse quadro,
uma coisa que normalmente nas empresas a gente faz lá num quadro branco, começa a grudar post-it, cria lá um cordãozinho para linkar as coisas. Aqui a gente consegue já, por exemplo, antecipar uma história dentro de um time, né, que eu vejo aqui que ele tem dependência, e ao mesmo tempo ver se eu tenho se eu tenho que antecipar alguma outra história que está linkada, né? Ou se eu tento antecipar, por exemplo, uma história, essa história ela tem uma dependência, então ele já me mostra em vermelho, quer dizer, eu não consigo fazer isso, porque eu primeiro preciso fazer a parte de conexão e depois validar. Eu não consigo validar antes da conexão. Então, isso me ajuda muito na hora que eu estou fazendo o planning usando um método SAFe. Tá? Vou dar uma olhada aqui no tempo aqui para não me perder. Então, passamos aqui pela parte de plan. Vou voltar aqui no PPT para a gente... Só para responder uma dúvida Pode ao falar. vivo aqui, João, Por favor. A Priscila perguntou aqui, né, como ativar esse roadmap. O roadmap, ele é ativado a partir da Quebec, tá? Ele é ativado com um app na loja, na nossa store, chamada Alignment Planning, tá? Então, e aí acho que independente da licença da ITBM, né, João? Acho que a partir da Standard a gente já poderia ativar Da Standard, esse app, né? correto. Isso mesmo, da Tá? Standard E aí, já consigo fazer. Pode falar. perfeito. Então, eu vou colocar o link, tá, dentro da Store, para facilitar aí, tá? Como que encontra essa funcionalidade na plataforma. Legal. E a que eu mostrei já é da Roma, já, porque teve uma melhoriazinha aí em cima dessa funcionalidade. Acho que aqui eu tenho só mais 2 slides para falar um pouco da execução. Na execução, como a gente viu no início da apresentação, a plataforma ela permite aí uma execução tradicional, uma execução ágil, o modelo Scrum ou modelo Safe, e uma execução aí híbrida, né, no modelo tradicional com entregas ágeis. Isso dá uma flexibilidade, né, dentro da plataforma, e eu consigo, por exemplo, ter um projeto com muita aquisição, que eu tenho que fazer, por exemplo, um plano de infraestrutura, um plano de materiais que eu preciso comprar usando ali um cronograma com datas, com dependência. E quando eu vou, por exemplo, para o mundo de desenvolvimento, não necessariamente eu preciso continuar no tradicional, eu posso simplesmente fazer uma referência ou para um épico específico ou para algumas sprints que eu estou trabalhando com algumas squads no mundo ágil. Então, isso fica tudo amarrado num cronograma, dando essa liberdade para o time que está desenvolvendo continuar um método ágil que ele já está acostumado, e quem está gerenciando acompanha ali o consumo, acompanha ali o andamento desse desenvolvimento ágil dentro de um cronograma. Tá? É o que eu vou mostrar um pouquinho nessa parte de execução para vocês na própria demo. Então, isso agiliza muito para quem está trabalhando. E se eu tenho a integração, uma coisa importante que a gente sempre recebe essa pergunta, mas se eu tenho o Gira, se eu tenho o Azure, tudo bem, a gente tem um plugin, a gente mantém essas informações síncronas, né? Então, a gente define qual que é o nível que eu vou fazer essa integração, na história, no épico, passo essa informação lá para uma ferramenta que vai executar, né, esse trabalho, e aí eu tenho a volta, quer dizer, os story points eu trago para dentro da plataforma para que eu consiga apurar custos, né? Consigo ter essa informação de custos dentro da plataforma, tá? Então, essa primeira execução que a gente coloca aqui, e a parte do tracking, vou mostrar um pouco mais de detalhes para vocês. A gente tem um Investment Portal, onde eu consigo configurar e acompanhar ali KPIs de uma carteira, de um projeto, gerar agrupamentos, orçado e realizado, status, riscos, né? Então, eu consigo ter num único lugar, eu defino aqui, vocês vão perceber que eu vou definir qual que é meu conjunto de dados que eu quero avaliar dentro do Investment Portal, e ele já vai me mostrar ali todo um tracking, todo um acompanhamento que eu posso ter dentro da plataforma. Tá? Vamos lá para a demo. Na parte de execução, eu separei aqui um projeto híbrido, né, para a gente ter um pouco mais de agilidade na apresentação. Deixa eu ver aqui. Isso, ele abriu aqui. Então, quando eu estou num projeto tradicional ou um projeto híbrido, eu tenho aqui fases, né? Então, com fases configuráveis que eu coloco, por exemplo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e fechamento.
Eu tenho aqui quem é um gerente de projeto, percentual, né? Eu tenho aqui informações de estado, eu tenho informações aqui um pouco mais, descendo um pouquinho mais de orçado de data, né? E realizado de data. Então, eu tenho aqui, eu planejei o início e o fim do meu projeto, o início mais cedo e o início mais tarde dentro do meu cronograma, e a mesma coisa para a realização. Tanto também para o mundo financeiro, quanto que eu planejei, né? E quanto que eu realizei aqui nessa ficha de um projeto chamado CRM Enhancement. Né? Quando a gente clica aqui em Planning Console, eu vou para aquela visão que todo mundo, quando pensa num projeto tradicional, pensa num cronograma. Né? Então, essa aqui é uma visão da plataforma de cronograma, que eu tenho aqui Gantt, eu tenho entregas, né, específicas que eu posso ter. E você pode observar que nesse cronograma, eu tenho uma execução aqui, que ele me aparece com um símbolo ágil. Né? Quer dizer, eu tenho um cronograma que eu tenho vinculado a esse cronograma aqui uma entrega ágil. Né? Então, já me sinaliza isso. Se eu peço para a plataforma para que ele me mostre a visão do cronograma num timeline, eu vejo que na parte de planejamento, eu tenho atividades tradicionais. Então, o que são essas atividades tradicionais? Eu tenho aqui início e fim, né? Eu tenho um percentual de completude, se tem alguma aberta, alguma concluída. E na execução, quando eu clico na execução, eu estou visualizando aqui as minhas histórias, né? Quais que estão em rascunho, quais que estão em progresso. E mesmo aqui no mundo tradicional, eu posso pedir para a plataforma fornecer uma visão aqui de Kanban, né? Até para facilitar a minha vida aqui na hora de, eu preciso, essa pessoa vai fazer essa atividade, agora ela está pronta, então para eu fazer todo esse trabalho no mundo tradicional, né? Já que eu estou trabalhando no mundo híbrido aqui, de alocação, de trabalho usando o Kanban, né? Da plataforma. Então, esse aqui é um exemplo, e nesse exemplo eu tenho também desse projeto CRM Enhancement, como acompanhar aqui um status report. Né? Se eu descer aqui um pouquinho, percentual, aqui ele vai trazer aqui curva S, alguns KPIs que eu posso ter, né? Prazo, custo, recurso. Né? Então, um exemplo aqui de um cronograma. Né? Bom, passando um pouquinho aqui para o mundo, uma execução 100% ágil, baseado aqui no Scrum. Né? Então, eu mostrei lá no planejamento do SAFe, agora também vou mostrar uma terceira opção. Que seria essa terceira opção? Então, eu não tenho maturidade para usar o SAFe, eu não quero usar o tradicional nem o híbrido, eu quero usar só o ágil. Aqui é como se fosse uma ferramenta como um Jira, como um Azure, que eu consigo, em cima de um time, né, que é um time chamado CRM Engineer, eu consigo visualizar o backlog que eu tenho aqui, né? Então, se eu voltar aqui para uma visão de backlog, eu vejo aqui todo o meu backlog que eu tenho. Se eu pegar aqui e selecionar o CRM, não estou acessando. Aqui é um backlog completo, mas eu teria acesso ao backlog só do CRM Engineer, que é o que eu tenho aqui acesso na execução. Eu vejo aqui os meus épicos, vejo histórias que ainda não têm estimativa de story points, histórias que ainda não têm nenhum critério de aceite, então eu preciso tratar esse meu backlog. Então, por aqui, eu faço toda a tratativa do meu backlog, eu vou para uma outra fase de execução, onde eu tenho aqui uma sprint, quando aparece esse botãozinho, quer dizer, a sprint corrente, estou tratando aqui 3 histórias dentro dessa sprint. Se eu quiser colocar uma história a mais, eu venho e arrasto essa história dentro dessa sprint. Aqui em cima ele já vai me mostrar o meu capacity, tá vendo? Ó, esse capacity que eu tenho para atender essa sprint, aqui ele já está mostrando que estou 160, quer dizer, eu tenho mais história do que eu deveria ter nessa sprint e não vou conseguir executar todas. Uma vez que eu tenho essa sprint sendo executada, eu tenho a parte do tracking dessa sprint, onde eu vou quebrar, eu posso quebrar as histórias em tarefas e fazer todo o apontamento. Né? Então, aqui são uma visão de histórias dentro de uma sprint, que eu posso pegar essas histórias e quebrar elas em tarefas, para que eu possa trabalhar e apontar horas. Tá? Então, aqui é mais uma mensagem que eu também tenho na plataforma a possibilidade de trabalhar com uma aplicação ágil, sem a necessidade de usar qualquer outra ferramenta de mercado. Tá?
E para fechar aqui, porque senão a gente não tem um tempo aqui, deixa eu ver como é que está o tempo de... beleza. Aqui eu tenho a parte do tracking, né? Da parte do que eu comentei com vocês de Investment Portal. Aqui eu consigo criar diferentes grupos. Quero olhar uma carteira, quero olhar mais de um portfólio, programas, quero olhar só um projeto, só uma demanda. Eu vou definir aqui o filtro, o meu grupo que eu quero analisar. Se eu pego, por exemplo, esse grupo de IT, abro esse grupo de IT, né? Então todos os projetos de IT, o que esse Investment Portal vai me dizer? Que nesse grupo eu tenho 60 demandas, 64 demandas, 96 projetos, né? Desses projetos, eu tenho aqui um orçamento de 48 milhões, que eu já consumi 22 milhões, né? E aí eu tenho aqui embaixo o detalhamento de todos essas execuções, né? Com informações como, por exemplo, com EAC, ROI, status, né, de prazo, de custo, né? Então, tem alguns KPIs aqui que me ajudam a olhar esses projetos e eu consigo aqui gerar as minhas quebras. Eu quero olhar aqui por estratégia, quero olhar aqui por gerente de projeto. Então, eu vejo aqui que na estratégia Delight Customer, eu tenho alguns gerentes de projetos que estão endereçando alguns projetos ligados a essa estratégia, né? Que no caso é a Linda aqui, que tem esse projeto específico. Então, é uma funcionalidade flexível que eu consigo ir criando como se fosse filtros dinâmicos para eu analisar. Inclusive, se eu quiser ter uma visão financeira de orçado e realizado, eu também consigo aqui nessa aba de finanças, ele vai trazer os agrupamentos, no caso aqui está agrupado por OPEX e por CAPEX, né? Então, se eu quiser agrupar, tirar esse agrupamento, eu também consigo tirar o agrupamento e ir analisando aqui mês a mês, né? Então, mês de julho, eu tinha aqui um orçado de 17, eu realizei 2, eu tenho uma variação aqui de 15, né? Então, isso por mês, por quarter e por ano. É uma funcionalidade bem interessante e de fácil uso, né? Bom, eu acho que é isso. Deixa eu só voltar aqui para o meu PowerPoint. Agora a gente entraria na parte aqui de dúvidas. Legal, João. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, tá? Então, tem visão de EAP, Enterprise Agile Planning, provavelmente, né? A gente mostrou bastante visualização ali, isso foi antes, né, de você entrar, João, na parte de Scrum, Safe, né, e Agile. Existe mais alguma coisa que você queira mostrar? Só para abrir um parênteses aqui também, tá? Em EAP, a gente, em 2021, né, a gente foi nomeado líder no quadrante mágico do Gartner, tá? Então, é uma informação importante aí que a gente não passou no webinar, né? O que a gente tem uma visão de WBS ou EAP, né, do projeto, isso ele mistura um pouquinho de cronograma com EAP, né, na nossa plataforma, mas se a gente fechar aqui os pacotes, vamos dizer assim, ele traz uma visão vamos dizer assim, de entregas dentro de um projeto tradicional, que é essa visão hierárquica que eu consigo gerar dentro do meu projeto, tá? Então, essa é uma das visões que a gente pode ter de EAP ou WBS em inglês, né? Não sei se respondeu a pergunta, mas essa é uma das visões, só que ele mistura um pouquinho com o cronograma, porque ele desce no nível de atividade, tá? Acho que é mais ou menos nesse sentido que é. Legal. Tem mais alguma outra? Tem. Como que a ferramenta se posiciona com relação aos concorrentes, por exemplo, Oracle Primavera Cloud? Então, a gente sempre, o que eu vou passar minha visão, né? Eu acho que assim, a plataforma ServiceNow, ela tem várias funcionalidades, vários recursos de uma solução de PPM, né? São recursos tradicionais de PPM, especificamente com Oracle Primavera. Eu acredito que a gente se diferencia pela facilidade de configuração, pela facilidade de experiência das pessoas que vão trabalhar com a plataforma. Essa é a minha visão, né?
eu acho que ela é mais simples, mais fácil de usar, mais rápida de implantar e mais fácil de integrar. Então, eu elenco essas qualidades se eu fosse comparar com uma solução mais tradicional, com mais tempo de mercado como a Oracle, vamos dizer assim. E além do benefício da plataforma em si, né, João? Quando a gente está falando de você abrir uma Sinergia, né? ideia via Virtual Agent, né? A gente consegue integrar, por exemplo, com outros módulos do ServiceNow, né? Por exemplo, a TSM, o próprio Python. A gente consegue também gerenciar, que a gente estava falando, né? Projetos de diferentes naturezas, né? Então, híbrido, ágil e tradicional. Acho que aí a gente já consegue. E também a Perfeito. capacidade que o ServiceNow tem perfeito de, né, criação de fluxos e integração, né, que é muito mais simples, né? Então, é para isso que a ServiceNow nasceu, né? Legal. Para gestão de time, consigo gerenciar a capacidade e gestão de recursos? Sim, a gente não abordou muito aqui na apresentação, mas a gente tem um módulo específico só para tratar isso, que é a parte de source, né? É onde a gente consegue fazer toda a parte de capacity, toda a parte de gestão de alocação, isso mais para o mundo tradicional. Então, quando eu estou na demanda, preciso planejar ali pessoas, funções ou grupos, né? Então, eu faço um planejamento, e aí eu tenho todo um módulo para analisar capacity, aprovações, é o conceito de hardbook, softbook. Eu faço o meu planejamento, aprovo isso. Quando eu vou para o mundo tradicional de execução de projeto, eu já tenho ali um time estabelecido, né? Então, a gente tem sim, e é bem bacana essa parte de gestão de recursos. Eu vou juntar outra dúvida que mandou só para mim, né? Como é que funciona o apontamento de hora e a distinção de CAPEX e OPEX? Pegando um pouco do gancho que o João falou, né? A gente consegue não só planejar, né, a utilização de recursos em si, por projeto, por tarefa, né, por qualquer que seja né, a quebra, a hierarquia dentro do projeto, independente se for tradicional ou ágil, e juntar com a parte de o que está sendo realmente executado. É isso que o João está mostrando. Toca aí, João. Uhum. Não, é isso mesmo. Aqui é só um painelzinho de lançamento de horas, né? Então, isso que o Vitor falou, assim, a gente tem definições, por exemplo, a parte de labor, a gente quer tratar como CAPEX, a gente quer tratar, normalmente OPEX, né? Então, a gente trata como OPEX, então tem essa classificação do custo em si. E aqui, eu acho que é interessante que na parte de lançamento, quanto mais eu uso da plataforma, mais tipos de tarefas eu consigo agregar aqui para o lançamento. Então, eu posso ter tarefas tradicionais, histórias, features, aí a gente vai definir o que faz sentido lançar horas. Eu posso ter todo um grupo, são tarefas guarda-chuva, aquelas tarefas de time. Eu não gosto muito, mas existe essa possibilidade. Então, o time tal tem lá um guarda-chuva para lançar horas. E eu tenho também as tarefas que a gente chama de administrativas, reuniões, treinamentos, para a gente entender um pouquinho quanto que a gente está gastando na empresa de tarefas, vamos dizer assim, não tão não billables, né? Que não traz um retorno dentro de um projeto ou dentro de uma atividade mais rica, né? Então, são atividades administrativas. Acho que é isso, Vitão. Boa. Outra aqui, João. Como funciona a questão de aprovações de iniciativas e ideias para inclusão de portfólio, priorização desse portfólio? O João mostrou, acho que nos primeiros ali, na gestão de demanda, gestão de ideia, né, existe um fluxo por trás, né, desse processo, né, a gente foi meio que straightforward, assim, para aproveitar o tempo, né, mas existem etapas de aprovação, né, que é flexível e ajustada a cada necessidade do cliente, tá? Então, existe um fluxo, né, que o João está mostrando aí. É isso, configurável, e a gente define aqui regras e alçadas. Perfeito, isso mesmo. Legal. Como funciona a parte de benefícios não monetários liberados na versão Roma? Então, a parte de benefícios, a gente tem benefícios qualitativos e benefícios quantitativos, né? Então, se a gente está falando de benefícios quantitativos, eu consigo aqui definir um plano, né? Então, essa demanda ou esse projeto vai trazer tanto financeiro em tal mês, em tal ano. Então, a gente monta um plano aqui, fazendo um planejamento, e aí depois eu tenho como mensurar se realmente eu trouxe aquele benefício.
Benefícios qualitativos a gente pode definir ou através de pesquisas ou através de formulários, né, para a gente ter também essa parte qualitativa, mas são definições que a gente trata tanto no mundo de demanda, como também no mundo de projeto, como também no mundo ágil, que a gente pode definir também essa parte qualitativa, dependendo de qual modelo você está trabalhando, num Safe ou num Scrum, a gente define esse modelo, mas são mundos separados, né, que a gente trata dentro da plataforma, e que a gente consegue, por exemplo, ter visões como essa aqui. Deixa eu abrir aqui deixa ele carregar aqui. Por exemplo, aqui é mais uma visão financeira de benefício, né? Quanto eu projetei, quanto eu realizei. No caso, por estratégia, posso fazer filtros aqui, eu vou visualizando esses benefícios, esses custos, da mesma forma que a gente pode ter também visões qualitativas de benefício, né? Se realmente eu atingir aquela qualidade projetada, né? Acho que é nessa linha, não sei se Legal. E ficou, depois a gente pode também, explorar mais. e Deixa lá. já para o final do ano, né, para o início do ano que vem, nas próximas 2 releases, a gente está implementando a parte de OKR, que acho que faz Legal. também sentido, né, nessa pergunta, né? E aí a gente vai conseguir linkar, né, esses objetivos com os benefícios e por aí vai. Até que ponto a ferramenta me permite parametrizar workflows, campos multivalorados, status, etc. É até difícil de falar até quanto, né? Assim, a ServiceNow nasceu para isso, né? A gente é um motor extremamente robusto de workflows, né? E basicamente qualquer campo que você queira adicionar, criar, alterar, etc., a gente consegue trabalhar isso dentro da plataforma de maneira muito simples, né? Parametrizável, não é nem customização, né? Então, vai depender muito de onde vocês querem chegar, né? Acho que é isso, né, João? Assim, existem vários casos aí de clientes que a gente criou, né, formulários, criou telas, painéis, dashboards, né, fluxos, né, específicos para a necessidade de negócio do cliente, né? Então, acho que essa é a grande vantagem do ServiceNow, né? A facilidade que a gente tem em se adequar, né, à necessidade. Existe uma forma de calcular o percentual planejado do projeto? Existe, né? O João chegou até a mostrar naquela visualização de roadmap, né? A gente, em vários lugares, na verdade, né? Mas em roadmap a gente consegue acompanhar não só o que foi planejado, né? Em termos de estratégia do projeto, como também o percentual de execução propriamente dito. Então, a gente consegue ter essa visão independente da natureza do projeto, né? Seja ela tradicional ou ágil, tá? Acho que essa é uma vantagem bacana também, tá? O João teve um probleminha ali de conexão, deve voltar já, tá? Deixa eu ver aqui. Para os clientes que possuem um módulo de HSM contratado, o licenciamento de Business Stakeholder pode ser aproveitado, certo? Certo. O Business Stakeholder é comum, né, para as licenças, né? Só para dar um pouco mais de contexto, né? O Business Stakeholder é aquela função de aprovação do usuário ler, né, registros que não é dele, né? Ele não vai ter aquele papel de criação de projeto, criação de tarefa, né, ou criação de um registro ou alteração de um registro que não é dele, que nesse caso a gente chama de fulfiller, né? O stakeholder é um nível um pouco mais light ali de licenciamento e é comum para as licenças, tá? Para as próximas versões, teremos indicadores nativos de Lean também, exemplo CFD, Agent WIP, histograma de lead time. A gente geralmente não se compromete, né, com desenvolvimento, com roadmap, etc e tal, né? É difícil da gente se comprometer com qualquer desenvolvimento futuro, né? As prioridades podem mudar e tudo mais. E nesse caso, se for de interesse, aí tem uma outra pergunta que parece que é bem parecida, né? Que é performance de entrega, quantidade de tarefas por fase de fluxo, CFD, WIP, né? Procura a gente pode fazer uma apresentação específica sobre roadmap, a gente mostra, né? Todas as inovações que a gente planeja, né, desenvolver na plataforma, tá?
a gente consegue abrir até quais são as próximas entregas, né, que o time de desenvolvimento, né, dentro de ITBM vai fazer para até ajudar na tomada de decisão de vocês, ou até, né, ajudar o que a gente pode implementar com o que a gente já tem, versus o que a gente está desenvolvendo internamente dentro da nossa engenharia, né, dentro do nosso time de desenvolvimento, tá? Acho que é mais fácil responder assim. A pessoa acabou a energia aqui em casa. Desculpa. Normal. Foi mal. E aí, a última pergunta que eu tenho na minha lista aqui, ele gera burn down de sprint. Então, a gente consegue criar esse burn down. O que a gente tem é burn down de sprint, a gente tem burn up de sprint, e a gente também tem na parte de feature, né? A gente tem isso e a gente consegue criar novos, né? Então, a gente já tem um que vem dentro da aplicação que a gente chama de Agile Development, baseado em Scrum. A gente tem o Cumulative Flow Diagram e o Velocity, que são gráficos tradicionais, mas eu consigo criar novos. Agora eu quero ter uma visão por épico, quero ter uma visão específica. Também é possível a gente criar novos. Então, a gente já vem com esses aceleradores e tem a possibilidade de criar novos. Legal. Eu respondi uma dúvida aqui, João, enquanto estava fora, que para as próximas versões teremos indicadores nativos de Lean também, exemplo CFD, Aging Whip, Aging Whip, histograma de lead time. E aí eu comentei que algumas das visões que a gente ainda não tem, né, na nossa plataforma podem ser desenvolvidas, né? Lead time Mas não. O Cumulative Flow Diagram ele vem no acelerador do pacote de Agile Development V2. Ele já está lá, legal. se você baixar, ele já tem já o Cumulative Flow Diagram e o Burn Up também. Então são pacotinhos de Performance Analytics que você vai lá na loja, baixa e já consegue utilizá-lo. Né? Legal, bacana. Perfeito. E aí eu abri aqui, né, para os clientes, né, que estão precisando de inovação, etc. e tal, que precisam de coisas que ainda não existem na solução, chamar a gente para a gente conversar, trazer o pessoal de desenvolvimento aqui, entender a necessidade e tentar priorizar a entrega, né, baseada, né, no nosso roadmap que já existe, né, dentro da ServiceNow. Tá? É isso, pessoal. Eu não tenho mais nenhuma dúvida aqui. Agradeço aí a participação de todos. Foi muito bom aí, bastante interação e espero ter ajudado o melhor possível, tá? Mais uma vez, obrigado, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui hoje. Um abraço a todos. Até breve. Tchau, tchau.